Jesus. Você pode se assentar. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós recebemos hoje uma visita muito digna. E muito felizes nós estamos, porque recebemos o pastor da CCA Church de São João da Madeira, pastor Josias Gomes. Depois ele se apresenta também a vocês, junto com a sua digníssima esposa, irmã, a pastora Elaine, e também do seu filho, o Abimael. Tá bem? Que vocês possam depois cumprimentar cada um destes que foram também enviados para fazer uma grande obra aqui nesse país. Assim como cada um de nós, Deus tem um projeto com esta família. Assim como Deus tem um projeto com a tua família. Hoje nós começamos uma série chamada No Que Cremos. E calhou hoje bem de eu convidar o pastor Josias para que estivesse aqui. Então ele vai dar a abertura desses trabalhos. Durante várias semanas, nós vamos aprender, vamos reaprender, vamos reavivar na nossa mente aquilo que nós cremos. Então, que Deus o abençoe, tá bom, pastor Josias? É motivo de grande alegria a presença do servo de Deus aqui, amém? Deus abençoe. Glória a Deus. São os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, para a gente é muita felicidade, muita alegria estarmos reunidos aqui junto com a igreja do Senhor. Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele separou este dia para que nós estivéssemos aqui ministrando a palavra do Senhor e também aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Tamanha é a responsabilidade quando o pastor nos convidou para estar ministrando hoje aqui e dar abertura a essa série de mensagens em que ele vai enfatizar, o tema No Que Cremos. E este é o tema que nós iremos trabalhar nesta noite para dar abertura a esse trabalho. Antes de mais nada, eu quero realmente agradecer ao pastor Emerson, à igreja do Senhor, por ter nos confiado o privilégio de dar abertura neste trabalho. Queridos, nós somos gratos a Deus pelo ministério ICD, porque desde o dia em que nós tivemos aqui o primeiro Adore Câmara, pastor, foi o dia em que nós começamos a ter uma certa afinidade, no sentido que nós tivemos a oportunidade de trazer parte do grupo de jovens para estarem aqui. E Deus, Ele é tão fiel, tão maravilhoso, e o Espírito Santo que habita aqui é o mesmo que habita lá, porque quando eram ministradas as coisas aqui, ministradas aqui as falas em respeito à adoração, em respeito ao louvor, tudo que nós já estávamos falando e conversando com a juventude e com o nosso grupo de louvor, o Senhor confirmou aqui naquela noite. Eu posso dizer uma coisa para a igreja do Senhor: o nosso grupo de louvor, a partir daquele dia, não voltou da mesma forma, voltou revigorado e cheio da presença. E eu falei com eles, o nível subiu a partir do momento que nós tivemos uma referência para nós aprendermos um pouco mais. Então a igreja Cidade de Davi é uma referência para nós, dali da CCA Church de São João da Madeira. Amém? Trago um abraço bem gostoso da nossa igreja, do nosso corpo de obreiros ali, de todos os irmãos que estão congregando conosco também aqui nesta noite. Irmãos, nós temos algum tempo para nós ministrarmos a palavra do Senhor. Como eu disse na abertura do tema em que nós vamos ministrar, é No Que Cremos. E vamos tomar por base 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, para a nossa meditação nesta noite. Timóteo 3, versículo 14. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos hoje, tenho certeza que é um texto bastante conhecido da igreja do Senhor, mas eu quero relembrar alguns irmãos pontos importantes da nossa fé no que se diz
a respeito da palavra do Senhor e a respeito daquilo que nós cremos. Nós sabemos que há uma confissão de fé que foi elaborada em Westminster, aqui em Londres, né, na Inglaterra, por volta ali do ano de 1643, e ela vai afirmar o seguinte, né, que a nossa confissão de fé seria afirmar a inspiração divina e verbal das Sagradas Escrituras, a autoridade da Escritura, a nossa regra de fé, de norma e conduta para nós alcançarmos um caráter parecido com o caráter de Cristo. Então entenda, irmãos, que Paulo, quando ele começa a escrever essa carta aos jovens Timóteo, ele escreve com tanto amor e tanto carinho, porque Paulo ele já conhecia Timóteo. Timóteo, ele foi um pastor, um jovem pastor, e ele também acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária, e Paulo ele dá testemunho de que Timóteo, ele era alguém que permanecia naquilo que ele havia aprendido, e hoje isso é muito importante. Quando a gente começa a ler a carta de Timóteo, até parece que Paulo estava escrevendo justamente para o dia de hoje, né, para os dias atuais, para o ano de 2025, né? Nós sabemos que ele vai elogiar, e em outra passagem ele vai elogiar a mãe e a avó de Timóteo. Timóteo era filho de Eunice, uma mulher judia, porém o pai de Tiago era grego. Então, se a gente começar a imaginar um pouquinho do contexto, da situação daquela época, talvez Timóteo seria um jovem que, entre aspas, digamos assim, que fosse um rato de academia, porque nós sabemos que os gregos, irmãos, eles faziam parte da cultura deles realmente elogiar o corpo, né? Se você for pegar na história e começar a olhar os deuses gregos, né, todos são fortes, todos fazem questões de mostrar o seu abdômen, a natureza, o corpo era muito elogiado. E se Timóteo era filho de alguém da cultura grega, provavelmente, né, eu penso assim, que provavelmente Timóteo era alguém que fosse forte, no mínimo, porque os gregos elogiavam muito a sua força. Porém, a Bíblia vai dizer que Paulo escrevendo, que Timóteo, ele foi instruído por sua mãe e sua avó Loide, né? A sua mãe Eunice ensinou ele, a ponto de Paulo dizer que ele foi formado, ele não esqueceu daquilo que ele foi inteiramente aprendido, que ele aprendeu. Então nós entendemos aqui já um princípio para nós mantermos a nossa regra de fé como base para formar o caráter cristão. Você mãe, você pai, que tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, instrui seu filho. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje o inimigo ele está tentando trazer coisas para afastar a gente da presença do Senhor. E às vezes você está dentro da igreja, dentro da casa, ouvindo mensagem, mas o seu coração pode estar longe. O inimigo ele tem ludibriado e criado situações para que nós venhamos ficar distraídos e não conseguir absorver a verdadeira essência da palavra do Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos usar o jovem Timóteo como um espelho para nós seguirmos, né, nesse aprendizado. E nós entendemos que nós podemos, irmãos, ter pessoas dignas, né, a qual nós devemos espelhar. Paulo, ele chama essa responsabilidade para ele. Ele vai dizer o quê? Sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Às vezes nós conhecemos alguém e a pessoa sobe no altar, louva, a pessoa ministra, demônios batem em retirada, pessoas são curadas, pessoas são cheias do poder, mas isso não está distante de nós, irmãos, que conhecemos a Cristo. A diferença é que talvez aquela pessoa paga um preço que nós não temos coragem de pagar. Às vezes aquela pessoa tem coragem de virar uma madrugada orando e a gente ora 5 minutos e cansa e não conseguimos mais orar. Quando nós começamos a olhar para a história da igreja, e nós vimos aqueles grandes avivalistas, John Wesley, todos esses que passaram, que tem lá o seu nome gravado, né, naquele livro Heróis da Fé. Só há um ponto em comum em todos eles: conseguiam dedicar horas e mais horas em oração. E às vezes eu começo a orar, pastor, e começo a pensar assim: como eles conseguiam fazer o trabalho que eles faziam e orar ao mesmo tempo? Como parece que o dia deles era mais longo que o nosso. Nós estamos aqui em Portugal, né, já 9 horas da noite, ainda está dia. Pelo menos lá em Minas Gerais, 7 horas já está caindo o sol. A gente pensa, um dia tão grande e tão pequeno que eu não consigo cumprir a minha agenda que a gente faz, agenda diária. Mas isso, irmãos, não é porque o dia está menor, são as mesmas 24 horas que eles tinham. Eles não tinham 48 horas. A diferença é, sabiam priorizar o tempo com Deus. E nós vamos entender que o salmista ele vai dizer assim, né, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance do Senhor, né, sabedoria. Eu penso que naquele tempo o salmista já estava querendo criar uma planilha,
Para quê? Para ele saber, de 7 às 8 eu estou na casa do Senhor, talvez 8 às 9 eu tomo café, de 9 às 10 volto para a casa do Senhor, porque ele sempre dizia, eu amo estar na presença do Senhor, eu amo estar na casa do Senhor. Ele se alegrava se alguém convidava ele para ir na casa do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que aqui é que nós encontramos a união e a bênção do Senhor. Porque o próprio salmista vai escrever que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? Porque ali, na união, o Senhor ordena a bênção. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós tomando por base, observando o que Paulo escreve, eu creio que quando Paulo escreve essa carta aos Timóteos, ele estava fazendo referência, talvez, né, ao Antigo Testamento. Bem, sabemos que a carta a Timóteo foi escrita ali por volta, talvez, do ano 84, né? Já havia alguns escritos, já considerados inspirados, né? A Confissão de Fé de Westminster, né, eu até salvei aqui para mim ler, para os irmãos, que é algo interessantíssimo, vai nos dizer o seguinte, que ela crê na inspiração divina verbal e plenária da Sagrada Escritura como única regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Quando nós começamos a observar, irmãos, que nós temos isso como base para formar o caráter, nós damos autoridade à Bíblia e a própria Bíblia testa a sua autoridade, né? Quando Paulo começa a escrever, ele começa a afirmar isso, né? Ele primeiro vai elogiar Timóteo, né? Vai dizer aí, você aprendeu, você manteve naquilo que aprendeu, você não abriu os seus ouvidos para falsos ensinos e falsos profetas. Irmãos, e não pensa que é só nos dias de hoje, porque naquele tempo já havia pessoas se dizendo ser até Jesus. E nós vamos ter um encontro que alguém chega e vai dizer assim, ó, se for de Deus ele vai permanecer, se não for, ele sozinho vai cair. E realmente hoje, nos últimos dias, tem se levantado muitas pessoas fazendo uso da Escritura e desviando ela do centro, tirando Deus do centro e se colocando no centro, mas talvez ludibriando, né, usando a própria Bíblia para distorcer a fé de alguém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas por que nós entendemos que a Bíblia, ela é algo divinamente inspirada e ela foi verbalmente, né? Deus, ele usa pessoas para transmitir aquilo que ele queria. Não é que as pessoas entravam em transe e Deus ia ditando palavra por palavra. Tenho certeza que no Antigo Testamento, quando os profetas iriam pronunciar algo em prol de Cristo, eles sempre usavam o verbo assim diz o Senhor. E quando ele falava assim diz o Senhor, pode ter certeza que o que saía logo após aquela palavra era coisa muito séria, né? Eles não falavam qualquer coisa e por muitas vezes Deus provava o profeta para que ele pudesse profetizar. E nós vamos entender isso quando nós vimos o livro de Oséias, ele vivendo uma situação que talvez muitos não queriam viver, mas ele teve que sentir na pele aquilo que era necessário para ele profetizar, para o povo de Israel se arrepender, né? Nós vemos muitos profetas colocando a mobília do lado de fora, né, profetizando que o povo ia sair, ia ser levado. Às vezes os profetas tinham que viver a situação para que ganhasse mais credibilidade ainda aquilo que ele estava fazendo. Mas nós entendemos que Deus, ele usou pessoas orientadas pelo Espírito Santo para nos escrever. E a Bíblia hoje, como disse o Billy Graham, é o livro mais atual do que o jornal que ainda vai ser publicado amanhã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há um livro que eu passei por ele quando eu estava pesquisando um pouco a respeito, que é o livro Deus falou na língua dos homens, do pastor Paulo On. Esse livro, irmão, ele explora a ideia de um Deus tão grande, infinito, que se torna finito para nós podermos entendê-lo. Entenda o que eu quero dizer com isso, irmãos. Um Deus que é infinito, ele vem e fala a linguagem dos homens. Para quê? Para que eu e você também tivesse acesso à eternidade com ele. Se nós pararmos para pensar, irmão, Deus ele já está aqui, ele está no amanhã e ele também está no ontem. Porque a eternidade não é tempo, né? Existe uma linha e Deus está fora dessa linha do tempo, né? O nosso tempo é limitado, o de Deus não é. Agora Deus sai de toda a sua grandeza e resolve fazer uma comunicação para quê? Para que nós tivéssemos a oportunidade de voltar a estar com Ele. E por isso Deus consegue uma forma então de fazer o Evangelho chegar até nós, né? Antes nós compreendíamos que o povo de Israel é um povo muito festeiro, né? Havia muitas festas e festas duradouras, mas tinha um objetivo em cada festa que o povo de Israel fazia, né? Era contar as benfeitorias que o povo de Israel passava. Cada festa era para falar do livramento do deserto, era para falar, né,
da Páscoa, era para falar de tudo aquilo que o Senhor vinha construindo. Para quê? Para que não fugisse da mente do povo, até chegar à escrita, e até chegar nos dias atuais, e até chegar em nós nos dias de hoje. E nós, irmãos, temos tanta certeza que Deus inspirou a palavra de Deus, porque o próprio Jesus Cristo vai falar uma coisa. Em João 8,32 ele diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora a gente começa a perguntar assim: então quem é essa verdade que vai libertar? Ele mesmo diz no João 14,15, João 14, versículo 5: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, irmãos, diante disso, o que é que nós começamos a compreender aqui? Só há um caminho, só há uma verdade para que nós alcançamos a vida em Cristo. E o inimigo, ele está tentando lançar algo para confundir a fé das pessoas. Nós sabemos que a fé, ela é a certeza, né, daquilo que a gente se espera, mesmo sem a gente ver. Lá em Hebreus vai dizer isso. Ora, a fé é nós termos certeza daquilo que é impossível para nós, mas sabemos que vai acontecer. Agora, o que é que o inimigo quer que nós pensamos? O inimigo, ele não quer que você pare de vir à igreja. O inimigo não quer que você pare, talvez, de cantar. Ele quer colocar uma dúvida no seu coração. Porque se ele conseguir colocar uma dúvida bem pequena, já deixa de ser fé. Porque a fé é a certeza, é a plena certeza de que nós estamos com Cristo. Agora ele vai colocar essa duvidazinha no coração das pessoas. Ele está criando isso, né? E às vezes ele usa a própria Bíblia, porque ele entende. Nós vimos quando Jesus está no deserto, ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Ele vai dizer: está escrito, né? Se você tropeçar e cair, vai dar ordem aos teus anjos, né? Pode transformar essas pedras em pães e comer. Ele conhece. Então, irmãos, não pense que o inimigo não é inteligente, porque ele é, né? Desde a antiguidade ele já conhece, né? Ele estava lá no jardim do Éden. Então nós, há quantos milhões de anos depois, ele conhece o nosso comportamento, ele sabe os seus desejos, né? Por isso nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando nós abrimos a nossa boca e falamos algo, né? Quando a gente abre a nossa boca para dizer algo que está no nosso coração, o inimigo toma aquilo e transforma numa verdade, e de repente você é enganado com aquilo que você falou. Por isso nós temos que tomar certos cuidados. Então, irmãos, andando mais um pouquinho, nós vemos que no texto em que nós lemos, Paulo dá um alerta importantíssimo ao jovem pastor Timóteo. Lá no versículo 13, ele vai dizer assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. No versículo 13, irmãos, ele enfatiza hoje. Por isso eu digo, parece que ele estava escrevendo para os dias atuais. Porque hoje nós vemos, irmãos, um evangelho, né, coach. O evangelho que as pessoas usam e aplicam somente para o bem-estar das pessoas. Nós sabemos que Deus, ele tem bênção para nós, bênção de prosperidade, tem sim, e as melhores bênçãos, pois ele vai dizer que lá em Deuteronômio, se nós obedecemos os mandamentos do Senhor, nós nem precisamos correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás da gente, e isso é fato, é verdade. Eu usufruo da bênção do Senhor, mas uma coisa é: no mundo também tereis aflições. Então nós não podemos, irmãos, ministrar só bênção, sabe por quê? Porque o evangelho ele é de confronto, né? Se uma pessoa vem para a igreja e conhece a verdade, ele vai ser confrontado até ele ser transformado e ter o caráter parecido com o caráter de Cristo. Nós não precisamos, só que isso é algo que nós não temos que preocupar, é o Espírito Santo que vai convencer o homem do pecado, mas nós temos que ministrar a palavra. Nós, como conhecemos a verdade, nós temos que falar. E nós vimos um exemplo disso quando Jesus Cristo, ele está passando por Samaria, e ele encontra a mulher ali no poço de Jacó, e quando ele ministra sobre a vida dela, ela sai e vai para a cidade. Os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida. Eles chegaram, talvez ali com suas quentinhas, com a marmita, com a comida, mas não trouxeram ninguém. E aquela mulher que provou da verdade, da água que o Senhor deu, ela foi e trouxe uma multidão, a cidade inteira veio com ela. O texto nos diz isso. Só que Jesus Cristo fala para ela algo muito bom: aquele que beber da água que eu lhe der, a água fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Essa fonte vai ser feita em quem? Na pessoa que bebeu. Eu bebi dessa fonte, você bebeu dessa fonte. Então nós temos que liberar essa fonte, para quê? Para que
Vale de Câmara seja alcançado, para que São João da Madeira seja alcançado. E só vai ser alcançado quando você liberar o que você tem dentro de você. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Então não contenha as promessas de Deus na sua vida. Não seja egoísta de querer o céu só para você. Sabe por quê? Porque lá em João 14 ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Lá tem morada para todos, irmãos. O céu não é algo finito, é algo infinito, é algo grandioso. E lá nós vamos ter uma oportunidade de quê? De conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Irmãos, toda a eternidade, irmão, nós vamos estar conhecendo a Jesus Cristo. Toda a eternidade, dia após dia, nós vamos conhecer um pouquinho mais. Sabe por quê? Porque é uma plenitude, irmãos, que nós não conseguimos descrever. Paulo, ele vai dizer: ei, eu estive, mas eu não encontrei palavras para descrever. Eu não sabia se era no terceiro, no segundo, no quarto ou quinto céu. Ele só sabia que ele não achava palavras suficientes para escrever tamanha grandeza que ele viu lá. Agora imagine nós uma eternidade, irmãos, conhecendo todo dia uma parte, uma virtude, todo dia um pouco mais do Senhor. Nós temos esse privilégio, essa oportunidade. Então somente nós cremos e obedecemos a Bíblia como o quê? Como a nossa regra de fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tendo, irmãos, a nossa Bíblia como regra de fé, nós não precisamos nos preocupar em estudar as outras religiões. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque, vou trazer um exemplo, né? Se eu conheço a nota de euro verdadeira, eu trabalhei no posto de gasolina no Brasil por muito tempo, né? Se alguém chegava para me passar uma nota falsa, na mão da pessoa eu já sabia que a nota é falsa. Mas não era porque eu estudava a nota falsa, era porque eu conhecia a nota verdadeira. Então, irmãos, hoje nós temos que conhecer o verdadeiro Evangelho. Nós não precisamos nem preocupar tanto. É claro que se eu tenho a oportunidade de estudar, é bom estudar. Isso não invalida que eu não tenho que estudar, mas o que você precisa conhecer mesmo é a verdade. Porque se você conhecer a verdade, você vai ser liberto de qualquer ataque do inimigo. Você não vai cair em armadilhas de Satanás. E pode ter certeza, o inimigo está tentando criar armadilhas. Para quê? Para que nós não venhamos mais desfrutar da fidelidade do Senhor. E avançando mais um pouquinho, irmãos, o Salmo de número 1 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Irmãos, coisa linda que o salmista escreve aqui. Um conselho maravilhoso, né? Se eu quero ser vencedor na vida, nós temos a Bíblia, irmãos, como nossa regra de fé. E pode ter certeza, a Bíblia dá conselho para tudo que você pensa que está vivendo, ou que você pensa que vai viver. Ansiedade, depressão, finanças. Vai pegar o livro de Provérbios. Se você estudar o livro de Provérbios, ele vai te ensinar muito a respeito das suas finanças. E às vezes a gente entra em situações financeiras por não ler a Bíblia, porque a Bíblia dá conselho. A Bíblia vai dizer para você não tomar seu dinheiro emprestado, vai dizer para você não emprestar também de forma desorganizada, né? A Bíblia ela é cheia de detalhes para que nós tenhamos uma vida não só espiritual, mas também uma vida física saudável. A Bíblia nos dá conselho para nós cuidarmos do nosso corpo como o templo do Espírito Santo. E às vezes a pessoa pensa assim: eu não tenho que fazer uma academia, eu não tenho que praticar uma atividade física, mas a Bíblia nos ensina, né, a fazer isso. Para quê? Para que nós, cuidando do corpo. Paulo ele diz algo muito interessante: se eu for agora, se eu morrer, a morte vai me servir de carona, mas se eu ficar, mais tempo eu vou ter para estar com a igreja do Senhor, ministrando sobre ela. Entenda, irmãos, há muitas pessoas que talvez iriam ser alcançadas, né, através da minha e da sua vida, e por um descuido nosso, né, a gente vai mais cedo. Por que não dizer assim? Às vezes a pessoa quer aproveitar, e um dos pecados que mais pega os cristãos, irmãos, é o pecado da gula. Quando a gente chega no rodízio, a gente quer dar o prejuízo, digamos assim. E a gente não imagina que a gente está cometendo um pecado. É nesses pequenos detalhes que o diabo vem e mexe na nossa fé, derruba a nossa fé. Por isso nós devemos estar atentos, irmãos, para nós não cairmos nas armadilhas de Satanás. Caminhando mais para o final, irmãos, nós temos, para concluir, eu quero dizer que hoje muitas pessoas estão consumindo teologia na internet. O que eu quero trazer para os irmãos aqui é um conselho. Eu tenho certeza, vocês têm pastores que ministram sobre a vida de vocês. Então, se vocês começarem a consumir algo que é ruim, vem e compartilha com ele. Se você de repente começa a seguir alguém que está lá sempre postando um vídeo, falando algo, e você se sente bem com as palavras dele, consulta o seu pastor se é uma pessoa fiel.
Sabe, porque se você sai daqui, desta casa mesmo, até da igreja, vai para um lugar vizinho, consome algo estragado e depois vem, pastor Emerson, o pastor Ig vai ter que cuidar e desintoxicar vocês. Então, isso é algo que eu sempre falo também na nossa igreja. Irmão, se vai consumir algo, consuma algo saudável. Eu não tenho dificuldade nenhuma em vir ministrar aqui, em liberar a igreja para vir e convidar os irmãos a ir, porque nós sabemos a decência, nós sabemos de onde está vindo, assim como Paulo sabia de quem Timóteo tinha aprendido. A sua mãe, ele faz questão de dizer, sua mãe Eunice, a sua avó Lóide, você aprendeu com eles. Então às vezes é necessário, irmãos, nós sabermos, e vocês como igreja do Senhor, se sai e vai visitar algum lugar, comunique a sua liderança. Para quê? Para que você não consuma uma comida estragada e depois venha ter de colocar o seu pastor em prova, para ele desintoxicar você, né, de um alimento ruim. Então, irmãos, gostaria de citar mais 2 Timóteo 4, do 3 a 5, para a gente caminhar para o finalzinho. Vai dizer assim, ó: porque virá tempo, esses dias de hoje, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas se tu sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Esse é um conselho que Paulo deixa para Timóteo. Eu gostaria de deixar esse conselho para a igreja do Senhor nesta noite, né? Nós vimos hoje que o evangelho está sendo usado para manipular pessoas. Se você chega em um local, irmãos, que você notou isso, que a pessoa lhe fala mais dele si próprio do que necessariamente de Deus, e Deus sempre, Cristo sempre vai ser o centro. Se ele começa a elogiar si e não palavra, tome muito cuidado com o que você vai ouvir ali, porque de repente você vai ouvir algo que não vai te edificar, e sim vai destruir a sua vida, vai te colocar em perigo. Nós temos a palavra como única regra de fé. Irmãos, estude a palavra do Senhor, não deixe de praticar. Agora, aprendeu, compartilhe. E compartilhe, irmãos, da melhor forma que você conseguir. Sabe por quê? Porque quando você vai compartilhar, você vai fazer com que as pessoas vejam Cristo em você. Porque lá fora, irmãos, nem todo mundo vai pegar uma Bíblia e vai abrir para ler. Seu colega de trabalho, ele não vai fazer isso. O colega da escola talvez nunca vai pegar uma Bíblia, porque talvez ele nem tenha em casa. Mas se você for a Bíblia que eles precisam ver, se você for Jesus Cristo para eles conhecerem, pode ter certeza, eles vão chegar um dia nesta casa e vai adorar a Deus com você, porque a palavra de Deus nos afirma isso. E eu quero contar uma breve experiência, para mim finalizar, de como a igreja do Senhor deve compartilhar o Evangelho, né? Um dia eu estava lá no Alentejo ainda, pastoreando na igreja, e quando fui visitar um casal que ele queria que eu conhecesse o pai, e o pai não vinha na igreja de forma alguma, e montaram uma estratégia lá para que eu aproximasse do Senhor, na esperança de que ele viesse a nos conhecer e talvez congregar. O filho português já tinha aceitado a Jesus Cristo, e a gente foi jantar com eles. Chegando lá, irmãos, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração que aconteceu durante a conversa. Estava conversando com o Senhor e ele começou a falar, né, das comidas tradicionais do Alentejo, né? Era bifanas, era prato lá com coelho, que eles caçavam muito, era a família que caçava. Mas de repente surgiu o cogumelo, né? E a gente sabe que no Brasil o cogumelo é uma planta alucinógena. Eu vim conhecer aqui, né? Em Minas Gerais, se alguém falasse que estava fazendo cogumelo, para a gente era um usuário de droga, não é? É verdade. E quando ele falou, eu passei a dar uma certa atenção no cogumelo. Aí eu falei com ele, no Brasil tem um que é perigoso, é venenoso. Ele, não, aqui também tem esse. Mas ele começou a dar detalhes de como a gente fazia para colher o cogumelo certo. Aí ele começou a falar para mim, você passa a unha, se ficar vermelho, esse não serve. Você puxa a pele, se a carne vir junto, esse também não serve. Aí toda hora, mas esse aqui, e fazia assim, se colocar um poejinho, e se colocar, e o Senhor começou a elogiar pratos feitos com cogumelo. E ele falava com tanta paixão que eu sentia o cogumelo na mão dele. Ele fazia, falava assim, e aí remode, você sente ele, você sente ele nos lábios, quase que materializava ali um cogumelo na mão dele, de tanta paixão que ele falava. E quando ele começou a falar daquilo, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Fale do amor do Senhor com a mesma paixão que esse Senhor está falando desse prato que ele comeu, achou gostoso. Irmãos, quando a gente vai num restaurante gostoso, a gente não quer levar a maioria dos amigos. Quando a gente vai para um lugar lindo, a gente quer que todo mundo conheça, porque você sentiu prazer ali, e você sente prazer também estar na casa do Senhor.
como salmista. Então traga o máximo de pessoas para estar aqui. Aí de repente você pensa assim, eu não sei pregar, mas dentro da igreja tem alguém que pregue. Eu não sei cantar, dentro da igreja vai ter alguém que vai cantar. Traga e coloque. Irmãos, entenda, ovelha gera ovelha. Pastor Emerson não vai conseguir estar no seu trabalho, ele não vai estar na sua escola, mas você está ali. Então você estando ali, seja uma árvore que vá frutificar e vai dar sombra. Por que eu falo na sombra, irmãos? Porque pessoas vão querer estar perto de você simplesmente para descansar. E outros vão puxar, além de descansar, talvez vai puxar o seu fruto. Mas alimente eles, libere o que você tem dentro de você. Não retenhas o Espírito Santo dentro da sua vida, mas libere isso, irmãos. Assim, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço ao Senhor que afirme isso no seu coração, né? Versículo 16: pois toda palavra, toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Irmãos, isso é o finalzinho que eu quero que a igreja entenda, né? Salmo de número 119, versículo 130. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. O que o salmista estava dizendo aqui, né? Se você pensa que você talvez não tenha a sabedoria necessária, mas a explicação da palavra, ela vai te dar sabedoria, ela vai te trazer luz. Então venha para a igreja, venha para os cultos de ensino, participe das atividades da sua igreja, que você vai estar sendo ensinado e você vai se tornar uma pessoa sábia. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eita, glória a Deus. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas